Salve, salve, rapaziadinha, Kenny aqui. Cara, tô uns dias aí sem postar vídeo, né? Inclusive apaguei um aí que eu tinha postado do BT do Girar, mas eu apaguei aquele porque simplesmente estava preguiçoso e eu queria fazer um conteúdinho melhor pra vocês. Antes de a gente começar a destrinchar as skills aqui, vou só deixar uma observação rápida sobre a ordem do despertar aqui, tá? Então vocês vão dar prioridade para as duas passivas, depois pra perseguição e, na minha opinião, você foca ISO primeiro e depois o ataque básico. Tem gente que prefere o ataque básico, mas aí vai de cada um, tá? Caso você tenha recurso infinito, só alocar o que vier aí e tamo junto. Inclusive, salve pro Tassi, porque esse acesso novo aqui do Launcher, mano, adiantou demais. Consegui despertar em várias contas aí de forma muito rápida e acredito que vocês também. Lembrando, quem ainda não tá no Discord do Konoha Hub, link tá na descrição e no card também tem um videozinho mostrando o Launcher pra vocês, fechou? Bom, no videozinho de hoje eu vou estar basicamente tentando destrinchar o Jiraiya pra vocês, tá? Vou estar falando de maneira geral sobre as skills e tentar explicar o pouco que eu já entendi sobre o jogo. Óbvio, posso estar errado, espero que eu não esteja passando desinformação sobre alguma coisa muito grave, mas eu vou tentar explicar aqui o que eu já entendi na medida do possível pra vocês, beleza? Bom, vamos começar pelas passivas, tá? Que na minha opinião são as mais importantes do ninja. Vou começar pelo livro. Tem uma diferencinha boa aqui pro Y e pro +2. Não tem uma 100% correta na minha opinião, e sim depende do nível que tá a sua conta. Eu cheguei na conclusão, pessoal, que para contas early, mid game ali, a +2 ela é mais viável e a Y ela é mais pra galera do end game. Vou estar explicando aqui o que cada uma faz e vocês vão estar entendendo. Bom, no livro Y, para cada 1% de vida que perder, né, o Jiraiya vai estacar 2% de defesa. Isso para todos os ninjas individualmente, beleza? E sempre quando soltar algum gatilho esotérico ou afins, o Jiraiya também vai curar 15% de vida. E além disso, ele vai estacar 15% de ninjutsu por vez, com um limite aí de 75%, tá? E por fim, ele também vai adicionar o modo Senin Z, que basicamente é uma passiva extra de vida e recupera 50% da vida dele quando ele toma um dano fatal. É como se fosse uma passivinha do Kabuto ali, beleza? Já na +2, quando o Jiraiya morrer, ele vai morrer, né? Obviamente, normal. Só que após o time usar duas esotéricas, ele volta com 50% da vida e com a esotérica sem cooldown, tá? Então, Jiraiya morreu, você usou duas esotéricas ali, seja de quem for, ele volta na hora com a esotérica pronto para uso, fechou? E aqui é o diferencial da passiva, né? A cada hit que seu time tomar, ele vai estacar 20% de defesa e resistência com um teto de 100%. Então é por isso que eu falei que depende muito do nível da sua conta. Na minha opinião, a Y ela funciona melhor, porque você geralmente tem lutas mais longas, né? Com os movimentos ali que ficam mais vivos, não somente Madara x Madara. Então ele ajuda aqui, às vezes você acaba conseguindo levar seu Jiraiya vivo pro turno 2, e isso acaba sendo muito clutch. Já na +2, basicamente, geralmente para contas mid-early game, vai ser o stack perfeito aí só do primeiro move, né? Então basicamente vai ser estacar a defesa do seu Madara. Dito isso, vamos para outra passiva, né? O modo Senin. Basicamente aqui, ele vai causar uma pequena quantidade de dano garantido, né? Então mesmo se você tiver com escudo ou proteção no Madara, você vai tomar aquele hit que vai ativar seu gatilho. Então na minha opinião essa aqui é a melhor passiva, né? Que sempre ativa esse gatilho e esse gatilho ajuda muito. E também ele tira aquele limite de chakra, né? Às vezes você toma alguma passiva de algum ninja aí que limita teu chakra, e isso aqui instantaneamente faz voltar para os 100 pontos, né? Ao início de todas as rodadas, beleza? Bom, e aí na +2 aqui a diferença é que, além de fazer aquele padrãozinho, né, do chakra para 100 pontos, ele remove todos os status negativos de si mesmo e de mais duas pessoas da equipe que tem o atributo de Senjutsu, beleza? E além disso ele recupera 20 de chakra para cada alvo. Bom, as passivas mais importantes basicamente são essas, né? E diferente da segunda passiva aqui do livrinho, tem suas variáveis. Eu acho que aqui nessa outra do modo Senin, a Y só é muito melhor, fechou? Bom, vamos para as perseguições. Vou falar primeiro da menos importante. Ele vai estar causando interrupção e também rigidez. Aqui no Launcher tá escrito estilo escuro, buraco sugador, lá ele. Mas no Konoha Hub, no site, né, fala que é rigidez. E se não me engano, pelo Launcher normal da Oasis também, beleza? Então só tem essa pequena diferença, tanto que aqui do lado, no quadradinho, tá falando ali o que a rigidez faz, né? Resumidamente, ele vai absorver chakra aí e vai causar supressão de imunidade e status negativo. Também vai dar uma estacadinha em gatilho, né? Mas enfim, não é o que nos interessa. Já a +2, ela vai aumentar o lançamento de duas perseguições adicionais para todo o time, ou seja, o Madara vai dar mais perseguição e consequentemente vai se buffar mais. Então é por isso que essa é simplesmente muito melhor pra gente. Bom, no ataque básico aqui a diferença, resumindo, uma vai minar o crítico e outra vai minar a resistência e diminuir o ataque básico. Então não preciso nem falar que a +2 só é muito melhor. Já finalizando aqui na esotérica, eu acho que é de novo uma variável assim como a passiva do livro, tá?
Nessa primeira a gente vai causar confusão grave garantida até 3 pessoas, na Y, né, perdão, e na mais um a gente vai causar aí, vai puxar o plano também, igual na outra, não tem diferença nisso, só que a diferença aqui é que quando o seu time toma dano, o ninja que atacou vai sofrer dissolução, né? Que é um ataque, um status negativo. Tem gente que tá usando a mais um, tem gente que tá usando a Y. Eu, pessoalmente, estou preferindo a Y, tá? Porque no meu caso, são lutas endgame e às vezes eu levar os outros movimentos da galera tá sendo mais útil pra mim. Porque esse esotérico aqui, mano, dá um dano bizarro, vocês vão ver aí. Bom, basicamente é isso que eu tenho pra explicar das skills do Jiraiya. E agora vamos pro game aqui, vou mostrar algumas composições pra vocês e variações também. Bom, antes de tudo, a primeira coisa que eu vou estar mostrando pra vocês vão ser as variações, tá? Como que ficou o meta depois dessa atualização do Jiraiya, principalmente na questão de counter. Ou seja, eu vou estar mostrando aqui pra vocês as comp de Pen e de Hashirama, como estão funcionando. Bom, basicamente eu vou deixar a luta correndo aqui rapidinho, mas eu vou falar pra vocês que ficou muito mais difícil de dar o gap com essas comps, tá? Pelo simples fato de que o Jiraiya vai escalar muito o seu Madara. Então, mesmo que você esteja com outra comp aqui no lugar que nem a de Pen, usando Kono, usando Kabuto, ainda assim não será o suficiente, beleza? Eu vou pular a luta aqui, vai ser aquele padrão, o Madara assim toma um daninho legal, tá? Mas quando vira o turno não tem jeito, é IK. Bom, falando de forma bem sincera, né? Assim como a comp de Hashirama, que eu também vou colocar aqui para vocês verem, como eu dito anteriormente, na mesma questão que acontece com o Pen, o Jiraiya só faz o Madara escalar muito e, cara, fica difícil você escalar seu Hashirama e dar dano nele. Porque basicamente o Madara vai escalar defesa, vai escalar muito mais dano e fica difícil de dar aquele K que você dá. Por mais que a jogabilidade aqui dessa luta tenha sido um pouco questionável do lado do Hashirama aqui, né? Eu acho que ainda não faria diferença alguma, tá? Então fica aí com a luta. Bom, basicamente é isso que acontece, né? Tu não consegue jogar e o Jiraiya simplesmente explode, né? Bom, aqui vamos com a primeira variação, tá? Inclusive um salve o Chico aí, que botou essa comp na DM e eu simplesmente só repliquei. A ideia dela basicamente é o Madara tomar a mancha e você escalar mais, tá? Então é basicamente isso que acontece, a ideia dessa comp.
basicamente o que acontece é isso. O seu Madara vai escalar muito mais e você vai explodir o inimigo, beleza? Bom, a próxima variação que tem aqui é com o Sasuke. Porém, aqui eu vou até pausar pra falar rapidinho. Com o Sasuke, para você ganhar do Madara, existe alguns segredos, né? Tem algumas estratégias que você precisa seguir. Mas se você só soltar todas as suas esotéricas, você não vai ganhar. Se você mirar em qualquer lugar, usar talento errado, não vai dar certo. Inclusive essa luta aqui eu joguei a moda caralha, né? Como posso dizer. Mas vocês podem ver que mesmo assim, com o BT do Jiraiya, o Sasuke deu muito dano no Madara, entendeu? A phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin. You can't suffocate my spirit. 'Cause I'm the king. Bom, a mecânica que aconteceu aqui basicamente, né, foi a esotérica do Indra. Eu falei que o Sasuke deu mais dano, mas foi mal dizer que a comp dele, né? Essa aí também é uma das variações, né, que dá pra gente fazer, colocando aqui na comp uma estratégia diferente, né? Uma variação com, em vez de usar o Ashura, colocar o Indra aqui, pra tá usando essa esotérica no Madara e tá minando a vida dele também. Bom, aqui é uma das variações que também tem, né? Usando o Hiruzen, vocês podem ver que vai acontecer algumas coisas diferentes nessa luta, mas basicamente com o Hiruzen você dá mais dano, só que o seu time morre muito mais fácil, então depende sim da RNG, inclusive foi o que aconteceu nessa luta, e aí eu acabei explodindo o time inimigo no ataque básico. Mas entendam, não vai ser sempre assim, tá? Born from the ashes. 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 Born from the. You can't suffocate my spirit. 'Cause I'm the king on my own throne, King on my own throne, my own throne. You'll never see me fall. E se vocês observarem, também aconteceu a bizarrice, né? O Jiraiya deu o Ikaki na esotérica dele, só que o Madara tinha a passiva de reviver ainda, então por isso que acabou não morrendo, né? Foi por RNG, mas essa daí também é uma das variações que existem, né? Que você também pode usar, além das padrões, né, que a gente já conhecia de Ashura e Hiruzen, de Shisui e Hiruzen, de Shisui e Ashura. Todas, na minha opinião, ainda funcionam. O Jiraiya, na minha humilde opinião, ele é muito forte, muito impactante. Porém, principalmente no endgame, ele gira um pouco mais em torno do RNG, né? Então eu não posso dizer que ele é o suporte meta absoluto, mas eu, pessoalmente, vou usar ele, porque pra mim, em certas situações, ele é bom. Além disso, tem aquele gap, né, diferencial que contra o Pain, contra o Hashirama, ele acaba se tornando clutch, porque faz com que você escale muito, e mesmo que esteja usando comp tank pra tentar virar o jogo, não vai ser o suficiente dependendo da situação, beleza? Bom, aqui eu vou dar um exemplo de outro replay, que inclusive eu acabei de fazer agora, de que mesmo que você ataque antes, você tente fazer tudo certinho, é um caso de que o RNG basicamente reina, né? Então você acaba destacando os outros movimentos, acerta alguns ataques a mais, e mesmo atacando primeiro, controlando a luta, fazendo tudo certinho, pode ser que você perca. It's a bloody battlefield.
Bom, aqui o que aconteceu foi basicamente que os outros movimentos dele estacaram mais, combaram mais e consequentemente aí deram muito dano no meu Madara, né? O cara ficou bem low, mas mesmo assim por questão ali de RNG, alguns críticos a mais ou a menos, né? O time dele acabou tendo mais eficiência nesse sentido, tá? Então, lembrando, mesmo que você ataque antes, não é garantido que você ganhe. Principalmente para lutas endgame, né? Contas que são estacadas ao máximo, né? Os 4 movimentos têm vantagem nisso. Então, inclusive, essa conta aqui que eu tô testando contra da final, apesar do primeiro movimento dela perder bastante pro meu, que perde em algum, acho que uns 500 ou por aí de primeiro ataque, e 1k a mais de crítico, os outros movimentos dela são bem equilibrados, tá? Então são literalmente praticamente mesmo o primeiro ataque do primeiro move, e isso tem uma vantagem enorme contra a minha conta que tem um kk menos aí e acaba sofrendo por isso. Beleza? Bom, mas basicamente eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui destrinchar aí tudo que eu sei. Do Jiraiya, óbvio, não levem minha opinião como verdade absoluta. Pode ser que eu falei coisa errada, pode ser que eu viajei muito, mas essa é a minha opinião, né? Então, diferente de alguns caras aí que faz vídeo falando como se fosse a verdade absoluta, tô deixando claro aqui que é basicamente a visão que eu tenho, né, sobre esse meta e também sobre as skills e passivas e do jeito que tá funcionando. Vamos acompanhar aí como que vai se evoluindo durante essa semana. Inclusive, se você percebeu que eu falei alguma coisa muito, sei lá, muito estranha, muito errada, ou tem alguma sugestão ou ideia, deixe aí nos comentários, fechou? E lembrando, se inscrevam no canal, estamos quase batendo 100 inscritos, não esquece. Deixa seu like aí, tamo junto, galera.